Mesmo com São Paulo caindo nas quartas de final do Paulistão, o clube conseguiu um feito que não acontecia desde 2017. Tem um jogador da equipe como artilheiro da competição. No caso, Galopo, junto a Roger Guedes, foi o atleta com mais gols no estadual. Ao todo foram 8 anotados. A última vez que algo semelhante aconteceu foi há 5 anos com Gilberto. Na época, chegou a anotar 9 gols, um a mais que Galopo, e também dividindo o posto de artilheiro dessa vez com Potker, que estava na Ponte Preta. Essa foi somente a quarta vez no século XXI que um jogador de São Paulo foi artilheiro do Paulistão. Além das duas citadas, Luiz Fabiano também conseguiu a marca, tanto em 2003 com 8 gols, quanto em 2014 com 9. Inclusive, somente em 2003, o artilheiro do torneio chegou a disputar a final e não dividiu o posto com atletas de outras equipes. Porém, Galopo não deve conseguir marcas parecidas nas próximas competições pelo São Paulo. Isso porque o jogador rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e passou por uma cirurgia que aconteceu na Argentina, em Buenos Aires. Ainda não há uma previsão de retorno, mas o jogador deve perder boa parte do restante da temporada. A direção de São Paulo monitora a recuperação de Pato, que tem sido realizada no Esteira Barra Funda, para avaliar se vai avançar com oferta para que o atacante volte a jogar pelo clube. Pato sofreu uma grave lesão no joelho direito em setembro do ano passado, quando ainda jogava pelo Orlando City dos Estados Unidos. Agora ele está livre no mercado e desde fevereiro utiliza o refis do São Paulo para avançar com o seu tratamento. A recuperação do jogador tem evoluído bem, mas a diretoria de São Paulo quer esperar até o fim dela para definir os próximos passos em relação a um possível retorno, até para ter uma melhora na noção de quanto ele poderá contribuir em campo. Como o Pato está livre no mercado, o São Paulo não tem pressa, até porque nesse caso o jogador pode ser registrado no BID sem depender das janelas de transferências. São Paulo e Pato ainda não abriram qualquer tipo de negociação. Tanto o jogador quanto o clube querem esperar o avanço do tratamento da lesão. Enquanto isso, ele treina na Esteira Barra Funda. Em algumas ocasiões, ele até participa de atividades com o atual elenco do São Paulo. De acordo com a apuração do Globo Esporte, Alexandre Pato está motivado e contente com a sua recuperação. O jogador tem a ciência que seu retorno depende de algumas circunstâncias. A principal delas é a financeira. O São Paulo ainda vive problemas com seu fluxo de caixa e não pretende fazer mais investimentos em jogadores nessa temporada. Para Pato voltar, ele precisaria aceitar uma adequação salarial. Rogério Ceni não é mais técnico de São Paulo. O treinador e ídolo do clube foi demitido na última quarta, mesmo após o time vencer o Porto Cabelo da Venezuela pela Sul-Americana. Além do técnico, o clube também demitiu os auxiliares Charles, Leandro e Nelson Simões e o preparador físico Danilo Augusto. O nome de Dorival Júnior é o mais forte nesse momento para ocupar o cargo. A diretoria do São Paulo não vê muitas alternativas no mercado. O técnico já dirigiu o São Paulo entre 2017 e 2018. O desempenho ruim do São Paulo nos últimos jogos pesou pela saída de Ceni. A diretoria do clube esperava uma melhora no nível da equipe após o período de treinos que se seguiu à eliminação precoce nas quartas de final do Paulistão contra o Água Santa. Contratado em outubro de 2021 depois da demissão de Crespo, Rogério Ceni conseguiu o vice do Paulistão e da Sul-Americana no ano passado. Rogério Ceni viveu altos e baixos, sendo o principal auge a final da Sul-Americana do ano passado. Além da queda no Paulistão em 2023, o São Paulo teve um desempenho ruim no empate sem gols contra o Ituano
pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil e começou o Brasileirão perdendo para o Botafogo. Além dos resultados e desempenhos, Ceni passou a ter uma relação desgastada com alguns jogadores e com a própria diretoria. A briga entre o técnico e o jogador Marcos Paulo mexeu com o elenco e deixou o ambiente mais conturbado. Rogério Ceni deixa o São Paulo nessa segunda passagem com 107 jogos, com 50 vitórias, 28 empates e 29 derrotas.